Boa noite, meu povo. Então a gente está chegando, eu e a Naraline, hoje, com mais um Quintas com Saúde. Agradecendo principalmente a sua audiência, a sua paciência conosco, que não somos tão regulares em relação às quintas-feiras, mas hoje, então, a gente está fazendo uma live do Quintas com Saúde na quinta-feira. E hoje o assunto, quem determinou foram vocês através da caixinha de perguntas. E o assunto escolhido foi cortisol, que é algo que eu e a Naraline, a gente acredito que a gente já tenha falado algumas vezes, algumas pinceladas, mas a gente não tem nenhuma live específica sobre hiperrespondedores, né? Que é o que a gente vai falar em relação ao cortisol. Vamos comentar um pouquinho sobre pacientes que têm deficiência de cortisol, mas a deficiência de cortisol é um estágio secundário a pacientes que tiveram, então, hiperresposta no primeiro momento, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver se a Naraline já entrou, a Naraline já pediu para falar um pouquinho sobre isso. Cortisol. Vamos esperar minha amiga entrar. Oi, gata. Que Tudo bom com você? maravilha! Que maravilha! Saudade Estou de hoje. você. É o meu ou é o teu? Não sei, eu tô do lado do seu. Vou trocar a minha. O Já som. troquei a minha. Também troquei. Vamos lá. Deu certo? Parece que firmou. Então tá, vamos lá. Naraline, que bom te ver. Estamos no mesmo país hoje, né? Uma live Ah, realmente então, brasileira. menina. No Você horário está no de Brasília, Brasil. são 7 horas e 10 minutos, horário de Brasília. E eu estou em Brasília, no horário de Brasília, em Brasília, não estou em Porto Alegre, para nessa final de tarde maravilhoso, dessa cidade maravilhosa que eu amo realmente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cortisol, que é um assunto que eu acho que a gente nunca falou, né, Naraline? Incrível, gente. Você falou isso aí no início, que a gente nunca fez uma live sobre cortisol. Incrível a gente não ter feito live sobre cortisol. É um assunto que eu e você, a gente está sempre falando, a gente não fez live sobre cortisol, né? Pois então. E aí, Naraline, eu queria, para a gente começar a falar assim, uma das coisas mais que eu acho que realmente a gente mais tem que falar. O cortisol ele está relacionado com tudo, porque as pessoas quando elas têm uma ideia de cortisol, esse hormônio da vida, que nem eu digo, né? Quem me conhece há muito tempo sabe que eu falo muito sobre isso. O hormônio, o cortisol é o hormônio da vida. Então ele é o último hormônio que a gente realmente repõe quando a gente está com algum problema, e ele é um dos principais hormônios que nos mantém com energia durante o dia, que nos mantém com que a gente consiga ter funções adequadas, com que mantém com que o nosso metabolismo gira muito em torno do cortisol. Ele é fundamental para tudo. O cortisol atua no sistema nervoso autonômico, então, sistema nervoso simpático, parasimpático, tudo depende do cortisol. Ele regula outros hormônios, hormônios sexuais, ele atua também, ele regula muita coisa. O cortisol, na minha opinião, o cortisol é uma das coisas mais importantes que a gente tem no corpo e a gente tem que preservar essa questão do cortisol. E ele é produzido através de um eixo, que é um eixo muito importante também, que as pessoas acham que é só a questão da adrenal ficou vindo, adrenal, mas ele tem uma questão muito também do cérebro. O cérebro manda muita informação para produzir esse cortisol. Então a gente tem um eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Temos um hormônio que é muito interessante, que é o ACTH. Então, fiquei feliz porque eu trabalho com o professor Gonzalez, que trabalhou com o professor Shelley, o Andrew Shelley, que foi quem descobriu a molécula do ACTH. Então, ele é o prêmio Nobel em função da molécula do ACTH. Então, assim, a gente tem
um complexo arranjo de tudo isso, mas que no frigir dos ovos a gente tem muitos sintomas relacionados com o cortisol. Com cortisol alto, com cortisol baixo, enfim, a gente tem muitos sintomas. E aí eu queria te perguntar, Naraline, isso é verdade? A gente tem muita gente com problema de cortisol ou não? O que é o Nossa, cortisol na visão da nutrição? olha, Vamos lá. eu vou te falar, se as pessoas soubessem um pouquinho de cortisol, porque infelizmente ele criou essa ideia de que o cortisol é o hormônio do estresse, né? Essas pessoas só pensam nisso, pronto, acabou. Ah, o cortisol é ruim, tem que dosar o cortisol no sangue para ver se está alto, porque senão eu tô com muito estresse. As pessoas erroneamente entendem que o cortisol é um hormônio ruim. Isso para quem já ouviu falar de cortisol, tá? Porque grande parte das pessoas não sabe nem o que é o cortisol. Nunca foi dito isso diante de uma consulta, nunca foi feita uma pesquisa, uma anamnese, uma pergunta. E eu vou te falar uma coisa: 99% dos meus pacientes têm problema com cortisol. Eu não vou falar 100, porque assim, tem um ou outro ainda que não, mas é 99%. Tem problemas com cortisol. E como você disse, as pessoas não fazem ideia de onde ele atua. As pessoas não fazem ideia o quanto ele é importante. E eu tô com um grupo agora, né, de emagrecimento, a Desinflama Emagrece. Tem 100 e poucas mulheres lá no grupo. E eu acabei de falar com elas que um assunto que eu vou martelar no grupo com elas é a questão do cortisol. Eu já comecei falando sobre hormônios, eu já comecei falando sobre ciclo menstrual, eu já comecei, para você ter ideia, hoje várias relataram retirada de útero para mim há anos, mulheres novas, mulheres endometriose, ovário policístico. As mulheres não têm nem ideia da relação de cortisol com isso. Então, assim, eu vejo que é carente a informação para as pessoas do quanto esse hormônio é participativo para a regulação de tudo. E o que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão cada vez mais desregulando esse cortisol, e quando a gente fala isso, a gente está falando não só de um estresse crônico, mas de uma inflamação crônica, que as pessoas não fazem ideia do que se trata, e não fazem ideia que uma coisa tem a ver com a outra. Os sintomas vão cada vez piorando. E sabe o que eu tenho observado, Gabi? Você com certeza está observando isso também. Como as pessoas estão cansadas, fadigadas, elas estão exaustas, sabe? Sabe? Você conversa com uma paciente, ela fala de exaustão. Você conversa com um paciente homem para ver, também está cansado, está exausto. Você vê como que as pessoas estão com esse esgotamento em relação, inclusive, ao cortisol, por não saber lidar com o cortisol. Parece que a gente está falando um negócio. O que é isso que ela está falando? Na verdade, tudo que a gente fala, né, de hábito, que precisa mudar hábito, que você vai arrumar uma coisa, as pessoas ficam um pouco meio, elas têm descrédulas, né? Parece que não vai resolver a mudança de hábito, parece que não, mas não tem nada para tomar, não tem nada para tomar para resolver o cortisol. E aí quando você fala que a questão é muitas vezes, sim, às vezes precisa da medicação, quando a gente está falando, igual você falou, já citou sobre a questão de um cortisol muito baixo e às vezes tem que corrigir, são N questões. Mas as pessoas elas não querem nem começar pelo básico, pelo simples, às vezes, que é respeitar esse relógio biológico, esse ciclo circadiano, que é a gente dá um empurrãozinho para que esse cortisol regule, porque às vezes não é uma alteração a ponto de um tratamento mais avançado, às vezes é o básico. E aí, Naraline, a gente vai fazer uma resenha aqui. As pessoas não sabem, mas o que mais prejudica a questão do cortisol é a desnutrição. Então, a má nutrição, ela vai totalmente ao encontro da desregulação do nível de cortisol. Então, muitas vezes a pessoa quer tomar corticoide porque ela acha que está desregulada, num horário específico do dia, ou ela quer tomar um adaptógeno, ou ela quer tomar alguma coisa que possa estimular esse cortisol, ou para cima ou para baixo, enfim. E essa pessoa não fez o básico, que nem tu disse. Então, assim, um exame fundamental para que as pessoas façam, para que as pessoas tenham, para que as pessoas invistam, é
um bom exame de análise de vitaminas e minerais. Então, a pessoa precisa dosar vitamina D. A pessoa precisa dosar vitamina B12. A pessoa precisa dosar minerais. Precisa, talvez, fazer um mineralograma. Precisa ver como é que tá sódio, potássio, magnésio, fósforo, cálcio. Precisa. Não adianta tomar corticoide ou não adianta tomar adaptógeno se não foi visto as questões de nutrição. E aí ficam nessa batida de que, porque não sei, porque não deu, porque não, agora eu tô dependente do corticoide, porque agora eu tomo corticoide, que nem eu botei uma prescrição outro dia de um médico integrativo, que agora, isso que eu estava discutindo ontem no podcast, ontem eu participei do podcast em São Paulo, e a gente discutiu exatamente sobre isso. Hoje todo mundo é integrativo. Todo mundo se diz médico integrativo. Todo mundo quer ser integrativo. E aí tu vê prescrição de pessoas prescrevendo, por exemplo, corticoide e ashwagandha no mesmo horário. Eu não sou contra corticoide, eu não sou contra ashwagandha, eu não sou contra licorice, eu não sou contra rodiola, eu não sou contra nada. Só que as pessoas não sabem nem o que estão passando para os pacientes. E o problema não é esse. O problema é o paciente que não lê. Porque é a mesma coisa de prescrever um atenolol, é a mesma coisa de prescrever um captopril, é a mesma coisa de prescrever um estalopram, é a mesma coisa de prescrever um benzodiazepínico. Você precisa saber o que você está tomando. E é perfeito você falar isso, porque é exatamente isso. Nós não somos contra a utilização daquilo que pode ajudar. Mas o que a gente está falando é que, assim, foi visto primeiro qual é a causa desse desequilíbrio. Então, assim, é aquela velha história que a gente martela aqui do que realmente é uma medicina e uma nutrição integrativa. A gente vai na pesquisa da causa, da peça, da peça-chave da história. Então, se todo paciente que chegar para nós com um sintoma, a gente tentar tratar o sintoma, a pessoa sai do consultório com uma lista Enorme. gigantesca Da e que no mesma final das coisa. contas, exatamente, a pessoa vai voltar e vai falar assim, melhorou uma coisa, mas piorou outra. Porque você não chegou à causa do problema. E essa história do cortisol é incrível porque vários sintomas de pacientes têm relação com cortisol. Você arruma o cortisol, a pessoa chega e fala, não tem mais nada. A pessoa estava achando que ela tinha 50 diagnósticos. Você resolve o cortisol, está resolvido. E é exatamente o que você falou. Boa parte dessas pessoas, além de não ter um estilo de vida que favorece, elas também estão desnutridas. Gente, eu vou falar uma coisa para você, Gabi. É muito difícil encontrar um paciente. Aí tem gente que fala assim, é lógico que o seu paciente te procura porque ele está mal. Não, gente, tem gente que procura, a pessoa já está achando que está tudo certo. Ela só está querendo... eu só queria saber a quantidade de comida que eu como, mas eu já como muito bem. Eu já suplemento. A pessoa já tem uma lista de suplemento enorme que ela já suplementa. Quando às vezes você vai fazer um exame dessa pessoa, essa pessoa está com um monte de deficiência. E aí você vai um pouquinho mais a fundo, porque essa pessoa quer entender assim, mas como que eu tenho deficiência se eu suplemento? Se eu como bem? Quando você vai um pouquinho mais a fundo, você vê como que o intestino dessa pessoa está desequilibrado. Como que o intestino dessa pessoa está inflamado. Como que a gente vai conseguir um equilíbrio hormonal, uma boa produção de hormônios, porque a gente precisa de nutrientes importantes, vitaminas, minerais, se a gente tem um intestino que está completamente impactado. E não é. E eu vou te dizer uma outra coisa. E não é só isso, Naraline. Não é só essa questão de não fazer. Eu atendi outro dia uma paciente que ela chegou para mim e disse assim: meu marido tá tomando uma fórmula, parou de tomar a fórmula e ele voltou a ficar irritado, voltou a ficar nervoso, voltou a ficar estressado e tal. E eu falei, tá, mas então me diz que fórmula é essa maravilhosa, porque deve ser a fórmula mágica de todas as. Enfim, não conheço. Vamos ver, na verdade, o que está acontecendo, o que ele está tomando. Naraline, era só vitamina do complexo B.
Aí você tava achando já que era um negócio cabuloso, né? Deixa eu saber o que que é, né? Naraline, eu achei, te juro por Deus, menina, eu achei que era uma coisa assim, tava tomando assim, um lítio com eu Uma nem sei o que eu combinação pensei. assim surreal. Eu te juro, eu falei assim, olha, deve estar tomando alguma coisa maravilhosa, enfim. E não, eram vitaminas. Tinha uma coenzima Q10, tinha algumas coisas muito, assim, muito básicas de suplementação, mas que se tu for olhar realmente, era nutrição. E aí ele não mudou nada, porque eu perguntei pra ela, e eu falei assim, tá, mas por que que ele toma mais? Ah, a dieta dele é horrível, toma refrigerante, não sei o quê. E eu falei, não, tá tudo certo. Obrigada. Tu tá fazendo o quê? Tu tá fazendo nutrição através de suplementação. Tá tudo certo. Se o paciente não quer mudar. O problema é o seguinte, tu vai ficar preso a uma fórmula até quando? Por uma farmácia de manipulação é ótimo. Eu, se eu fosse dona de farmácia de manipulação, eu ia querer fazer isso pro resto da vida, porque eu vou fazer o quê? Eu vou ter dinheiro desse paciente pro resto da vida. Mas esse não é o intuito da medicina integrativa. Esse não é o intuito de uma boa nutrição integrativa. O nosso intuito é que a gente faça o paciente pensar, que a gente faça o paciente mudar, que a gente faça o paciente ter uma consciência de que as coisas realmente estão naquele momento porque elas vieram ruins. E que não dá para sustentar uma máquina só trocando óleo, entende? Não é só ali fazendo o básico que a gente vai manter as coisas. Existe uma necessidade muito mais profunda de entender o processo, de fazer o processo e de querer fazer o processo. É, e tem outros agravantes, né, Gabi? Que é a história da pessoa, às vezes, não entender a sua realidade. Às vezes a pessoa fica focada nos outros, no vizinho, no periquito, papagaio, e ela não entende a sua realidade, a sua necessidade. E sempre esse questionamento de fulano viveu até não sei quantos anos e não fazia nada disso. E mais uma vez eu repito, a pessoa não entende a sua particularidade. Não Não, entende? lá no grupo, por exemplo, essa é a segunda turma. A primeira turma tinham várias mulheres que são técnicas de enfermagem, e nesse, de novo, tem. Então, são mulheres que trabalham com plantão, que perdem noite de sono. E aí o questionamento sempre para mim, porque eu estou sempre falando da questão de um sono de qualidade, enfim. E aí ela sempre que me questiona, e eu faço o quê? Eu faço, você faz o resto muito bem feito. Porque essa parte você não tem Exato. como resolver. Então, assim, não adianta eu ficar assim, ai, como eu não posso dormir, não, nada vai dar certo. Não, se você tem algumas áreas da sua vida que não dão para ser resolvidas, não foca no problema, foca na solução do restante. Sabe? Então, essa questão das pessoas não entenderem as suas particularidades, que é tudo muito individual e que a gente tem que buscar fazer o melhor por nós, isso dificulta muito o processo. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas chega final do ano agora, que já começam todas as comemorações de trabalho, de escola, de não sei o que, de não sei o que lá, não sei o que lá, e daqui a pouco é Natal, daqui a pouco. O que as pessoas querem agora? Elas não querem constar. Elas não querem constar. Elas não Porque querem. vai chegar o Natal, vai chegar o Ano Novo, aí eu vou Por ter as minhas quê? exceções. É aquele pensamento exatamente assim. Ai, agora não adianta. É, Agora não adianta cuidar de mim. Agora não é o momento. Na verdade, eles não pensam assim, né? Pensam assim, agora não é o momento de fazer dieta nem procurar médico. No início do ano, eu procuro para fazer meu check-up, para começar uma dieta de novo. Como se o corpo fizesse uma pausa agora. Peraí, corpo, para tudo de funcionar, tá? Você paralisa, funciona mais lento aí, porque agora eu não vou nutrir você, não vou fazer nada. Aí quando for fevereiro, eu volto. Como, gente? Ele não para de funcionar. Aí o sujeito vem fazendo, nutrindo, tá? Indo na Gabi, indo em mim, o ano todo. Aí chega agora, no período onde ele mais vai se inflamar, onde ele mais vai mudar os seus hábitos, não só hábitos alimentares, mas hábitos de vida, ele abandona o bar. Passa 3 meses sem nada para voltar em fevereiro. Aí a pessoa chega em fevereiro e fala assim, não sei o que aconteceu, óbvio que você não sabe o que aconteceu, porque você abandonou hábitos de vida bons, você abandonou a alimentação, tudo,
para viver, para dar uma pausa, umas férias para o seu corpo que não sabe que você está de férias, que não sabe que é final do ano, porque a sua cabeça sabe, mas o corpo é o mesmo todo dia. Como é que funciona isso? Essa conta não fecha. É, exatamente isso. E aí, assim, Narline, o que que a gente percebe, o que que a gente entende? Que muitas vezes essas pacientes, essas pessoas, elas às vezes até melhoram nesses períodos. Por quê? Porque elas diminuem o estresse. Porque elas, Nesse sentido, verdade. nesse sentido, o que que acontece? Muitas pessoas dizem assim, ah, eu entrei de férias, eu melhorei, eu comi de tudo. Mas e o depois? E a volta? Pois então. Mas são essas duas coisas que a gente tem que parar para pensar. Por quê? Porque assim, o cortisol, esse hormônio do estresse, ele tem a sua necessidade porque a gente não tem como não viver estressado. Não tem. Não tem. A gente não tem como não viver estressado. É um celular que vibra toda hora. É um filho que grita, é a mãe que não escuta, é o trabalho, uma pessoa te exigindo mais do que tu pode, é no trânsito um estresse. Então, assim, a gente vive isso. E outras coisas que as pessoas não levam estresse, que é a alimentação, é um estresse pro corpo. Joinha. A alimentação é estresse pro corpo, as toxinas do ambiente, a poluição. Naraline, ontem eu fiquei 3 horas dentro de um Uber em São Paulo. Eu tô com a minha garganta, assim, ó, eu nunca vi tanta poluição do ar. É horrível. Do ar. É um ar pesado. Você sai de uma cidade, você que saiu de um lugar para o outro, você sente o ar pesado. Do ar. Incrível. Quem é que fala de poluição do ar? Então, assim, as pessoas falam a poluição da panela, a poluição da pasta de dente, a poluição do produto do shampoo do cabelo, a poluição do esmalte, a poluição do ar. Ninguém fala de poluição do ar. Então a gente está totalmente exposto o tempo inteiro, 24 horas por dia, ao estresse. Como que a gente vai modular esse estresse? Isso é importante. Como que a gente lida com esse estresse? Porque o que eu vou dizer agora é uma coisa que as pessoas têm que levar para a vida delas. Por que que existe o diabetes? Porque a gente vai estressando um órgão que se chama pâncreas. E a gente vai estressando, vai dando comida, vai dando açúcar, vai mandando ele trabalhar na capacidade máxima dele, a gente não consegue mais lidar, e aí vem açúcar e o pâncreas produz insulina, e vem açúcar e o pâncreas produz insulina, e vem açúcar e o pâncreas produz insulina, e aí que chega uma hora? A insulina tá lá em cima, porque ele tá produzindo um monte, que é a mesma coisa que acontece com o cortisol tá lá em cima, porque a gente tá produzindo um monte, a gente tá precisando de um monte. Só que o que que acontece? Os nossos órgãos, eles não são eternos. Alexia, desligar. Hoje é a minha, louca. Hoje a minha Alexa tá lá embaixo. Então, os nossos órgãos não são perfeitos. Eles cansam. E aí chega num ponto, o que que acontece? Que não tem mais produção de insulina. E a gente fica com diabetes. A mesma coisa adrenal. Alexia, desligar. A mesma coisa adrenal. Então a gente produz. Chega num ponto que a gente tá com cortisol lá em cima e a gente faz esses testes, por isso que a gente faz todos esses testes para saber o que está acontecendo. E aí, daqui a pouco, o que, que aconteceu? Não consegue mais. E aí tu tem uma falência da glândula. A mesma coisa do pâncreas. Só que o pâncreas ainda tem duas partes. Ele tem uma parte endócrina e uma parte exócrina, que as enzimas também diminuem a produção. Então a gente já sabe que cansa, a gente já sabe que o órgão está cansado, a gente já sabe que a gente tem uma dificuldade na produção desses hormônios, porque a insulina é um hormônio, o cortisol é um hormônio. Então é o mesmo mecanismo, só mudou o órgão. O mecanismo é o mesmo de cansaço, só mudou o órgão. Então, vocês, hoje, por exemplo, uma paciente me ligou e disse: "Ai, não consegui fazer um exame, eu estou muito estressada, não sei o que, não sei o que". Eu falei assim: "Amor, pensa só uma coisa. Se tu ficar estressado ou se tu não ficar estressada, vai fazer diferença? Só me diz isso. Tu vai resolver o teu problema por ficar estressado? Não. Tu vai gastar a tua energia, tu vai gastar a tua adrenal, tu vai gastar
um sistema que já está super carregado para não mudar, para não fazer diferença? Gabi, é muito legal você falar sobre isso, que eu falo muito isso com meus filhos, né? Um tal de estressar à toa. Eu falo, gente, vai resolver o seu problema, esse estresse que você está tendo? Porque se não vai resolver, não está adiantando se estressar. Mas vou voltar um pouquinho no que você falou em relação às pessoas, às vezes, nesse período do ano, de férias, elas terem esse ponto positivo de relaxar, de estar de férias, de estar mais calmo. Eu vou te falar por mim, tá? O ano passado, nas minhas férias, que eu decidi que eu ia ficar o mais longe das redes sociais possível. Eu não fiquei longe, mas eu tentei não ficar mostrando tudo da minha rotina, porque eu queria curtir mesmo aquele momento, eu não queria ter o pensamento, tô trabalhando com o celular, porque querendo ou não, acaba se tornando um trabalho para mim. E realmente é muito maravilhoso. E aí, quando a gente junta pessoas que entram de férias, estão mais calmas, estão menos estressadas por conta do trabalho, estão pegando mais sol, porque a grande parte vai buscar, como está aqui no Brasil, né? Verão, vão para locais que vão ter contato mais, praia, cachoeira, sei lá, vão para piscina, tem um contato maior com vitamina D, porque estão de férias, tendem também, às vezes até se alimentar melhor, beber mais água, porque às vezes fala que no local de trabalho não consegue, porque faz muito xixi, não consegue. Enfim. Só que o que é o ponto negativo disso? A gente tem esse ponto positivo. O ponto negativo, que eu queria citar aqui, porque eu tive vários casos esse ano. Caiu a minha conexão, vamos voltar. Não sei o que aconteceu. Mas vamos voltar, vou avisar a Naraline que eu já tô aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. A gente tava falando sobre cortisol, então vai ficar a parte 1 salva e a parte 2 salva também, tá? Vamos ver o que realmente aconteceu. Vou esperar a Naraline entrar. Deixa eu mandar para ela aqui. Então a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre a questão do cortisol, sobre a questão da... Oi, Maria. Tudo bom, querida? Ai, que bom que você conseguiu salvar a outra parte. Salvei, já tá baixando lá. Só que Arrasou. eu não sei o que aconteceu, o negócio fechou de uma vez só e eu... Isso acontece às vezes, já aconteceu comigo outra vez, você lembra, né? Tá, Mas é o vamos que eu lá. estava dizendo, deixa eu concluir. Aí o que eu estava dizendo é o seguinte: a pessoa volta, tira as férias, foi tudo maravilhoso, descansou, falou que foi a maravilha do mundo dela, e a gente sabe o quanto, né, traz esses benefícios, mas com um mês de trabalho a pessoa já manda mensagem, já volta na consulta e fala: nossa, parece que eu já estou exausta, não estou aguentando mais, voltou o estresse todo de novo, eu não aguento meu trabalho, eu não suporto. As pessoas já estão nesse nível. Então, assim, essa fadiga toda que a gente está dizendo que acaba o cortisol acarretando esse excesso de estresse, e é o que você falou, é estresse para todo lado. O grau de inflamação que a gente tem todos os dias é alto. E o nosso corpo tem que estar o tempo todo lidando com isso, tentando se equilibrar, tentando se esquivar. E aí, às vezes, a pessoa já trabalha num local que ela não gosta, sabe? Com pessoas que ela não gosta. Às vezes, o relacionamento dela não tá legal. E eu vou falar uma coisa para você, Gabi. As mulheres, elas estão muito desequilibradas. A parte hormonal das mulheres está muito desequilibrada. E elas não fazem ideia de como, durante um mês, o ciclo hormonal vai mudando e ela também vai mudando. Então, tem mulheres que falam comigo: eu sou 15 dias do jeito, depois eu 15 dias do outro. Sim, porque isso é comum que aconteça. E a mulher não sabe lidar com isso, ela não sabe equilibrar com isso. Então, 15 dias ela tá tudo bem, lida bem com todo mundo, os outros 15 dias ela quer mandar todo mundo pra puta que pariu, entendeu?
E elas não sabem lidar com a situação. E aí, olha que transtorno. É um transtorno no casamento, no trabalho, nas relações todas. Aí, essa mesma mulher é aquela mulher que tá com o cortisol totalmente desequilibrado, totalmente inflamada. Que aí, 15 dias ela treina, cuida, faz dieta. E os outros 15 dias ela não quer treinar, ela não quer fazer dieta. E é essa mulher que está no ambiente de trabalho lidando com um homem que também não entende a mulher. Que os homens não aprendem a lidar com as mulheres, com o ciclo hormonal da mulher. E não é nem só essa questão, né, Naraline? Às vezes, o que que acontece? Essa mulher recorre para comida, essa mulher recorre para o álcool, Total. essa mulher recorre para outras coisas que só aumentam o estresse e só sobrecarregam o sistema. Parece até Então, as pessoas. brincadeira. Estou com a mensagem aberta aqui na minha frente. Paciente de Portugal mandou para mim hoje, de tardezinha. Só me apetece, eles falam muito apetece, né? Só me apetece chegar ao final do dia e beber algum tipo de bebida alcoólica e comer um negócio muito gostoso. Só penso nisso. E isso é uma das válvulas de escape, porque o que que acontece? Quando a gente tem um nível de cortisol muito alto, a gente sente muita fome. Porque o cortisol, ele é um hormônio que ele tá assim, ó, procurando glicose. Porque o corpo tá gastando. E a gente precisa do nosso combustível mais rápido, a gente precisa do nosso combustível mais fácil, a gente precisa do nosso combustível mais pronto, que é o açúcar. Então, quando a gente procura algo dessa forma, principalmente em momentos de final de dia, isso está diretamente relacionado com questões também de cortisol. Então, síndrome metabólica, obesidade, alcoolismo, transtornos hormonais, que é o que a Marilene está dizendo, tudo isso está relacionado com cortisol. Acordar de madrugada, que é o que a gente fala muito, né? Então, picos de cortisol em horários desregulados. Pacientes que têm aumento de risco cardiovascular. Então, assim, tem muitas coisas que estão relacionadas com isso. Aumento de PCR, de marcadores inflamatórios. Tudo está relacionado com cortisol. O cortisol é esse hormônio que dá o gás, é esse hormônio que realmente nos faz ficar mais alertas, ficar mais ligados, que protege o nosso sistema imunológico. Então, assim, tem tanta coisa para ser feita, tem tanta coisa para ser vista. Tem tanta coisa para se conversar com esse paciente. E aí, uma pessoa que está mega estressada, uma pessoa que está super estressada, vai fazer o quê? Jejum. Uma pessoa que está uma pessoa que tá Arrasou. super estressada, uma pessoa que está super fadigada, uma pessoa que está super cansada, vai fazer o quê? CrossFit. No final do dia Então, ainda, tá? então assim, outras coisas que também geram estresse, as pessoas não param para pensar. Todo paciente que faz atividade extenuante, ele tá aumentando seu nível de estresse no corpo. E se você não consegue acompanhar isso, você vai se prejudicar. É bom fazer jejum, é ótimo fazer jejum. Mas para quem? Quando? Por E aí quê? você imagina a mulher tá aí nessa prática de jejum porque ela quer emagrecer, ela só tá ganhando gordura, ela tá fazendo restrição calórica já e não emagrece. Aí ela tá fazendo jejum, Tem restrição nutriente. calórica, sem nutriente. Já está com anemia e deficiência dos nutrientes mais importantes. Então, assim, as mitocôndrias já estão procurando por energia enlouquecidamente. Não tem, tá? Porque não consegue. A insulina já disparou. Porque vai ter resistência à insulina porque não consegue produzir energia. A insulina disparou junto. Essa mulher, aquela mulher compulsiva no final do dia, que aí juntou cortisol, insulina, queda de serotonina, dopamina e estresse, juntou tudo. É aquela pessoa que quer comer doce, quer comer massa, quer comer doce de novo, quer tomar bebida alcoólica, quer tomar refrigerante, Quer entendeu? comer o tijolo, quer comer o Quer comer o tijolo da parede. tijolo. E é essa que vai dormir super mal, vai ficar acordando a noite inteira, vai ter um sono péssimo, ela acorda um caco no outro dia. Ela se arrasta o dia inteiro, mas na disciplina, no jejum, na restrição calórica. 4 horas da tarde para frente, acabou. E ainda quer fazer muito treino, eu tenho que treinar mais, porque eu tenho que aumentar o gasto calórico. Então, assim, se a gente conseguir que muitas mulheres assistam essa live e se identifiquem, porque vão, tá? Que vão.
vai começar a ficar com essa pulguinha atrás da orelha e falar assim, tá, e como é que eu resolvo isso? Porque se o problema não é fazer restrição, não é fazer jejum para eu emagrecer, e é isso que eu tô falando lá no meu grupo de as mulheres. Sabe por que eu procrastinei um tempão de fazer um grupo como esse? Porque quando você bota a palavra emagrecer, não tem jeito. Só fica essa palavra na mente da pessoa. A pessoa quer saber qual vai ser o milagre que eu vou fazer. Qual a dieta, o que, que vai comer, o que, que não pode comer, o que, que vai tomar. E o segredo não está aí. O segredo está no desinflamar. Você melhora o perfil de inflamação da paciente, o paciente emagrece. Você regula a cortisol, você melhora a insulina, o paciente emagrece. Então o negócio é o contrário. Você não vai emagrecer para melhorar esses marcadores, você vai melhorar esses marcadores para emagrecer. Sabe? Então, Exatamente. se começa a pensar nessa vibe, tá, então tá, não é para fazer jejum, então tá, não é para treinar em excesso. Eu vou começar pelo básico, então. Sim, vai começar pelo básico. Vai começar a nutrir seu corpo. Vai comer comida de verdade. E tem nutrientes que são essenciais quando a gente está falando de cortisol. E vamos lá, Naraline. Então, assim, vamos fazer um top 3 de Ai, nutrientes. top Top 3 3. é. Eu vou fazer o Não, meu top 3, tu faz o teu top 3, tá? então tá, quem começa? Eu começo. Então Então, vai. assim, de 3 nutrientes que eu acho que todo mundo deveria tomar, que realmente tem problema de cortisol, e eu sou suspeita para falar, porque realmente eu passo para todos os meus pacientes que têm problemas com cortisol, é um trio entre magnésio, ômega 3 e vitamina D. Pô, então, sobrou o quê pra mim? Que eu já três que eu ia falar. Mas eu vou falar Sobrou outros, nada, tá? porque Não, realmente são esses. mas eu vou falar outros. Eu falaria esse também, esses três. Magnésio em primeiro lugar, ômega 3 e vitamina D. Mas a gente utilizar também a vitamina C, colabora. A gente vai juntando outros nutrientes, que não vou dizer que eles não são tão importantes, mas é que eles também vão ter uma ação, não tanto quanto os três que a gente já falou, mas que são importantes. Eu até coloquei aqui, anotei porque eu queria falar isso, a questão da vitamina C, a questão dos antioxidantes, para ajudar mesmo, que às vezes essas pessoas estão tão doentes, inflamadas, que as células realmente não conseguem trabalhar, elas precisam às vezes de um antioxidante. Vamos botar aqui. A Sandra perguntou: coenzima Q10 do Naraline. Coenzima Q10 é para cortisol, Naraline? Então, eu utilizaria a Q10, mas não seria minha primeira escolha para o cortisol. Minha primeira escolha seria realmente esse trio. Porque assim, se a gente for ver, né, Gabi, o paciente chega pra gente, a gente quer passar, a gente dá vontade de enfiar um monte de coisa na pessoa, porque você tá vendo que a pessoa tá desnutrida e que ela vai demorar um pouquinho para ter uma resposta, né? Às vezes metabólica, porque o corpo está muito inflamado. A vontade que dá é a gente fazer uma lista desse tamanho assim, ó, pacientes aí. Mas a gente se controla, porque a gente sabe que a gente não dá para ficar enfiando tudo no paciente, que a gente precisa que o corpo dele responda. Às vezes, com a mudança de hábito, com a mudança alimentar, o paciente já volta a outra pessoa, não precisava ter enfiado um monte de suplemento na pessoa. Então, Exatamente. assim, eu, para cortisol, esses três que você disse seriam os que eu entraria de cara. Posso fazer um parênteses? Já que a gente ainda tem uns 10 minutos, eu vou fazer um parênteses bem importante. No Brasil, se usa muito, tá? Eu vou falar porque eu vejo o que tem nos Estados Unidos, tá? No Brasil, se usa muito coenzima Q10 em gotas. E tem vários nomes comerciais para coenzima Q10 em gotas. Nos Estados Unidos, a gente não tem. Então, só vou fazer um parênteses. Pense no planeta dos suplementos, que é os Estados Unidos, não tem coenzima Q10 em gotas. Primeiro ponto. Segundo ponto, coenzima Q10, ela tem uma difícil atuação no corpo, porque ela não atua em lugar fácil. Ela atua dentro da mitocôndria. E para chegar dentro da mitocôndria, não é assim, ó. Oi, pessoal, tô aqui, tá tudo certo, tô entrando. Não é uma vitamina C que entra sem fazer esforço. Não é uma vitamina B que entra sem esforço. Não é uma. Até a vitamina D ela entra com esforço.
Então, assim, tem coisas que entram sem esforço e tem coisas que entram com esforço. E além de entrar com esforço, elas precisam entrar em um alvo específico terapêutico. Então, não é, a gente não está falando de algo simples, de algo fácil, de algo prático. Então, eu tenho muita ressalva com vitamina, com Q10 em gotas, porque eu vejo muito paciente que não tolera bem, tem mais efeito colateral do que benefício. E segundo lugar, eu tenho muita ressalva com Q10 no Brasil, principalmente disso. Por quê? Porque realmente a coenzima Q10 tem um alvo de ação muito específico e que muitas vezes o paciente não está preparado para usar aquela coenzima Q10. A Helenita dizendo, porque a Helenita dizendo aqui, não foi o que você me falou quando consultei com você, não deve lembrar, Narali. Não sei nem o que você está falando. Cita o que você está falando, porque eu não sei do que se trata. Não, Eu não sei do que você está falando. talvez, o que acontece, Naraline? A gente, para fazer o melhor para o paciente, e eu vejo muitas suas prescrições, porque a gente tem muito paciente em comum, a gente passa muitas coisas e os pacientes, muitas vezes, eles não sabem por que a gente está prescrevendo algumas coisas. Não, e na Então, verdade aqui na live a gente fala para um público em geral, né? Eu não me lembro exatamente. quem é a Eleni, mas qualquer outro paciente meu que entre aqui, eu estou tratando o paciente, seu problema, as suas Exatamente. causas. Não tem como a gente chegar aqui e falar assim, o que eu te passei, se eu passei, se não era para você. Não, foi dentro da sua consulta, dentro do que você me falou dentro da anamnese, não aqui dentro da nossa live. E outra coisa, a gente faz muita prescrição por sensibilidade. Muitas vezes o paciente precisa de tudo, que nem tu falou, e a gente vai por sensibilidade. Aonde que eu vou ir nesse ponto? Porque eu não posso passar fórmula. A gente passa coisas parecidas. Eu não passo fórmula com 50 ativos, porque não funciona. Eu não passo 20 fórmulas, porque não funciona. Eu passo uma, duas por fórmula, e eu passo no máximo 10 ativos. Tu me conhece, tu sabe, a minha prescrição sempre é assim. Se eu prescrevo uma fórmula gigante, é para tratar uma coisa muito específica. Muito específica. Vamos tratar um Helicobacter pylori, que eu tenho esse meu protocolo aqui e tal, para Helicobacter pylori, mas a dona Maria tá com Helicobacter e aí eu vou passar essa fórmula porque é para dona Maria. Na verdade, tanto eu quanto você, nós temos essa questão do prescrição bem parecida, porque a gente começa tratando o básico do paciente. E depois, quando o paciente volta, e que a gente às vezes não viu melhora mesmo, é que a gente começa a ir um pouco mais fundo. Então, a gente tem esse cuidado. A gente sempre teve esse cuidado. Às vezes o paciente já vem com muitos diagnósticos fechados e que a gente tem que fazer uma estratégia mais avançada mesmo. Às vezes usar de uma suplementação de mais ativos. Mas é muito raro isso acontecer. Na maioria das vezes a gente utiliza mesmo o que é necessário para o paciente e espera com que ele faça a dieta, mude o estilo de vida e veja os resultados. Porque o que acontece muito também, Gabi, eu acho que você vai concordar comigo, é essa história do paciente achar que o suplemento vai fazer o milagre. Mas foi o que A gente passa 5 ativos, 5 suplementações, e o paciente não vê melhora. Não vê melhora. Mas por quê? Vou contar um caso. Gosto de contar casos. Deixa eu contar esse caso. O paciente entrou em contato comigo essa semana. Estou passando muito mal. E todos os sintomas que ela estava falando era de uma reação alérgica, principalmente relacionada à histamina. Uhum. E foi depois que eu comi uma banana. Você acha que o caso, a banana, meu problema realmente é a histamina, porque eu comi a banana e passei mal? E aí, como eu sempre faço, eu pergunto para o paciente, mas você só antes da banana, no dia anterior, foi no quê? Na segunda-feira? Final de semana, você comeu o quê? Me faz, vamos voltar um pouquinho. Aí ela não me respondeu, na consulta, no retorno, ela me contou. Eu me lembrei que no final de semana eu fui numa festa de aniversário e comi doces. E aí, quando eu como doces, a compulsão vem. No outro dia, eu comi mais doce, comi coisa que tinha trigo. Eu comi um monte de coisa errada no sábado e no domingo. E na segunda-feira, depois da banana,
de manhã, eu comecei a me sentir muito mal. Vocês entendem? Que aí chegar pra gente e falar assim, a prescrição que você me fez, o que você não resolveu. O que você fez durante os 30 dias, ou sei lá, 2 meses, 3 meses, para você retornar? A Gabi geralmente faz os retornos dela com mais tempo. Você fez realmente o que foi te pedido ou você botou a fé toda no suplemento? Você achou que ia tomar, pegar o potinho, ia tomar os negócios, pronto, resolvi minha vida. Custou caro, porque geralmente ainda fala assim ainda, nossa, eu paguei um horror nessa suplementação, não resolveu nada. E o que mais você mudou na sua rotina? Você fez o que tinha que ser feito, ter sido feito? Você ficou brincando de vai e volta. Faz até quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, gente, peraí, né? A gente tem que assumir as responsabilidades daquilo que a gente faz. Se você ficar confiando só na suplementação que ela vai fazer o milagre acontecer, você está muito enganado, porque isso não vai acontecer. E aí, pra gente terminar a live aqui, a Lucimone Borges. Legal o nome dela, Lucimone. Ela colocou assim: boa noite. O meu médico passou para mim coenzima Q10, B12, D3, K2, tudo IM. Será que pode ter alguma reação? Lucimone, eu vou te falar duas coisas. Eu não te conheço, não sei quem tu és, mas eu vou te falar duas coisas que eu acho que, como médica, eu tenho que falar porque eu acredito em medicina de qualidade. Primeiro, eu não acredito que teu intestino não absorva absolutamente nada. Então, eu não passaria IM para um paciente num primeiro momento. Só se for uma deficiência violentíssima, assim, a B12 tá 20, 100, 200. Talvez eu passaria uma B12 injetável. D3 com K2, a gente já sabe, quem é médico integrativo já sabe, que a estimulação através intestinal, através da ingesta de vitamina D todos os dias, ela é fundamental para a manutenção não só da permeabilidade do intestino, mas para uma boa manutenção das células intestinais e principalmente do equilíbrio entre a microbiota intestinal, as células intestinais, enfim. Então, a vitamina D, ela tem que ser tomada pela boca todos os dias. E não só uma vez por semana, e principalmente que não seja feita IM. Claro que se a sua vitamina D tá 20, tá 10, até vale a pena fazer. Mas é muito importante que você use a vitamina D pela boca. E a B12 sublingual. Só se estiver muito, muito baixo. Mas você precisa entender por que a sua B12 está tão baixa. Agora, a coenzima Q10, vocês me desculpem, mas não tem como mensurar se o paciente precisa de coenzima Q10 pela boca ou se ele precisa de coenzima Q10 injetável. Então, assim, ó, o que eu tenho para dizer é o seguinte: tudo que é injetável dá muito dinheiro. É muito mais fácil, muito mais prático tu ganhar o dinheiro do paciente. Pensem realmente se isso é uma necessidade. Entendam por que vocês têm que suplementar. Suplementem injetável quando tem realmente uma boa indicação de ser suplementado injetável. Mas pensem por que vocês têm uma baixa de vitaminas. Pensem quais são as vitaminas que realmente são importantes naquele momento. E principalmente entender que aquilo ali é momentâneo, é passageiro, é temporário. E que provavelmente o seu nível de vitamina D com uma suplementação pode ser que aumente, mas vai baixar de novo, porque o seu problema não é a falta do injetável, é a falta da sua ingesta. Então, reação provavelmente não tenha, porque são elementos que você tem dentro do seu corpo. Então, é muito difícil ter reação só se for a um componente da fórmula que está sendo prescrita naquela ampola que está ali dentro, enfim, alguma coisa de conservante. Isso você pode ter reação, mas a reação, a maioria das vezes, é local. Então, vai ter um edema, um inchaço, um vermelhidão, enfim, pode ter até uma infecção, né? Se for mal aplicada, mal feita, que acontece, mas é muito raro. Então, é muito importante que as pessoas entendam que vitaminas são importantes que sejam suplementadas, muitas vezes é importante que seja feita uma vitamina B12 injetável, principalmente para os veganos. As pessoas dizem muito, né? Ah, porque é legal fazer dieta vegana. Claro que é. Se tu tem um médico maravilhoso do teu lado, se tu tem uma nutricionista sensacional do teu lado, se tu tem muita grana para suplementar, eu acho que é sensacional fazer o que tu quiser da tua vida. Agora, se
tu não tem dinheiro, se tu não tem como fazer exames toda hora, se tu não tem uma boa nutricionista para te passar opções no cardápio, se tu não tem como fazer a reposição de qualquer coisa que tá faltando, ser vegano é uma das piores opções da sua vida. Se você não tem condição de tomar um bom ômega, eu sinto lhe dizer, você está destruindo o seu cérebro com alimentação vegetariana e com vegana e principalmente está criando estresse para o seu corpo. Porque o corpo não quer mais estresse, ele não aguenta mais. Ele precisa de nutriente. Então, acho que isso é uma coisa muito importante que a gente diga, Naraline, porque todo mundo está esperando e está achando que tudo vai ser milagre, que tudo é maravilhoso, que tudo se resolve com cortisol ou tudo se resolve com ashwagandha. E o básico é fazer um mineralograma, o básico é saber a vitamina D, o básico é saber a B12, o básico é comer, que é o que a gente fala todos os dias. Aí hoje eu tava conversando com uma paciente, aí ela me disse assim, ela falou, eu queria fazer um bolo, mas agora eu vejo que o meu exame de sensibilidade veio com coco, então eu não vou poder nem mais usar óleo de coco, eu não sei o que eu vou usar, eu tô usando óleo de girassol. Aí eu olhei e falei, tu tá de sacanagem, né? Tu tá de sacanagem. Aí ela disse, não, porque eu não posso usar nenhuma gordura. E eu falei assim, meu amor, olha só, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que é manteiga? Aí ela disse, mas manteiga é do leite. E eu falei, amor, vamos lá. Vamos pensar. Vamos dar uma pensada. Manteiga vem do leite, correto. Aí tem uma manteiga que se chama vegana, que se chama manteiga ghee, que é só a gordura do leite, não tem a proteína. Que a gente consegue exaurir a proteína, consegue exaurir a questão da lactose e a gente fica só com a gordura. Então é um tipo de manteiga que a maioria das pessoas poderia comer. Não tem dinheiro para fazer, compra uma manteiga e faz. Tem na internet um monte de vídeo para fazer manteiga ghee. Você come bolo como se comesse, tomasse água? Não, eu como bolo de vez em quando. Então, a manteiga do bolo não é a que vai fazer problema na sua vida. Vocês me desculpem, mas não é. O problema é tomar whey protein todos os dias para quem tem intolerância a leite. O problema é tomar leite para quem tem intolerância a leite. O problema é comer ovo para quem tem intolerância a ovo, todos os dias, porque as pessoas comem ovo como se fosse água mineral. Tem gente que come mais ovo do que toma água, tenho absoluta certeza disso. Então, isso estressa o corpo. Isso é um problema realmente que a gente tem que lidar. Os alimentos que realmente aumentam a inflamação, os alimentos que realmente estimulam o corpo a produzir mais estresse. Não é só o estresse do trânsito, o estresse do chefe, o estresse do marido, o estresse do filho. É esse estresse. Mas são vários outros estresses. É a pasta de dente que você ainda está comprando com flúor. É o shampoo perolado que você usa, que você não está nem aí. É o ar que você está respirando. É a água que muitas vezes você toma da bica, da torneira. Não tem necessidade. Isso são os estresses. Então, se a gente conseguir lidar com esse tipo de estresse, se a gente conseguir diminuir esse tipo de estresse, rezar, eu falo todo santo dia, rezem, é oração, é falem com Deus, acalmem o espírito, respirem, digam para Deus o que vocês querem, aumentem o fluxo do cérebro, do sangue do cérebro. São coisas que diminuem o estresse, que fazem com que a gente viva no presente, porque quando a gente respira, a gente vive no presente, a gente está fazendo algo no presente. E ao mesmo tempo está conseguindo melhorar algumas coisas que muitas vezes a gente nem para pensar. 2 minutos respirando, uma oração que seja, agradecer a Deus pelo dia, agradecer porque a gente está vivo, seja grato. Diga de coração, Deus, muito obrigado por eu estar aqui, por eu ter tudo que eu tenho. Vamos começar esse dia com louvor ao Senhor, enfim, com qualquer coisa, independente da religião. A Naraline é católica, sabe disso. Então, são coisas simples de melhorar esse estresse que muitas vezes as pessoas esquecem. Se estressam por bobagem, por besteira, que nem a Naraline disse para as crianças dela. O que vai mudar? Não vai mudar em porcaria nenhuma. E você chegou num grau de estresse, gritou, se estressou, bateu boca. Sem necessidade nenhuma, porque não vai mudar em porcaria nenhuma.
Quem quer participar da live? É isso, Naraline? Priscila, fala oi com as pessoas. Fala, oi! Priscila, tu só quer morder, Priscila. Só, ela tá me chamando, ela é assim desse modelo. Querida. Mas você É falou isso, tudo, é exatamente é, isso. é isso, Naraline. Exatamente isso. É esse focar só no problema e no estresse, sabe? E não trazer leveza nenhuma para a vida. Essa parte de você falar de oração tem ficado tão esquecida, né, pelas pessoas. A vida está tão corrida, as pessoas não estão lembrando disso. Sabe, é E olhar isso para o muda sol tanto. e agradecer porque tá sol. Agradecer porque tá vivo, agradecer porque tá aqui, agradecer porque o mundo é abundante, porque as pessoas precisam agradecer. Isso faz uma diferença brutal. A gratidão Brutal. realmente é algo que muda, transforma a gente. Então, isso tem que ser falado lá no teu grupo também, Naraline. A gratidão. Comece o dia com uma oração. A Naraline vai puxar uma oração lá do coração dela todos os dias e vai falar isso para que o dia das pessoas comece melhor, para que o estresse diminua e que para principalmente a gente comece a se curar dessa doença, dessa sociedade doente, de pessoas o tempo todo sobre estresse e sem saber o que fazer e se esquecer do mais importante, que é o Deus. É a comunicação com o alto. Se você não acredita em Deus, não importa. Mas é o alto, é o maior. A natureza, é agradecer. Isso faz muita diferença. Que a maioria das doenças vem daqui, ó. Amanhã eu vou fazer com as meninas, deixa comigo. Faz, e glória a Deus. Desabei, feita com Sule. Glória a Ah, Deus, outra A glória. Ana tá lá, minha filha. A Ana tá lá, uma das primeiras a aparecer no grupo lá de manhã, de tarde, de noite, a minha parceira. Querida, que bom. Naraline, te agradeço muito a gentileza de ter estado aqui comigo hoje no Brasil, que hoje eu estou falando português na minha terra. Então, hoje eu tive uma notícia maravilhosa, depois eu vou te mandar. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar no Brasil, estou muito feliz de dormir abraçada do meu filho. Estou muito feliz realmente de poder ajudar tantas pessoas e de ajudar mais ainda, que é o que eu vou fazer nos próximos anos. Tá bem? Tá Até daqui a bem, amor. duas Se Deus quintas-feiras. quiser, não falharemos. Daqui duas Não, agora quinta-feiras. final do ano nós estamos Não, no bora paredinho pegar. ali. Então, daqui a duas quintas-feiras, eu e a Nareline, a gente vai estar aqui de novo para falar o assunto que nós vamos decidir lá na caixinha com vocês. E final de ano a gente faz lives intensivas para Bora. lembrar que realmente final de ano não é final de vida. Então, ninguém tá morrendo no final de ano Arrasou. e que a gente tem que continuar na batalha, a gente tem que continuar na luta e principalmente a gente tem que mostrar que para esse povo que as exceções são as exceções, mas o que realmente faz diferença é a regra. E a regra é a rotina, a regra é agradecer, a regra é dormir bem, a regra é fazer cocô, a regra é comer direito, a regra é dar um beijo no filho, na mãe. Essa é a regra. Claro que comer um bolinho de vez em quando tá tudo certo, claro que comer uma massa, uma coisa tá tudo certo, mas a regra não é essa. Essa é a exceção. Então a gente vai fazer isso, vai falar isso e vai manter isso agora por um período até o final do ano, batendo nessa tecla de que final de Bora. ano não é final de vida. Arrasou. Bora. Ó, beijo, tá? Fica com Deus, se cuida. Estamos aí. E aproveite, compartilhe essa live, vai ficar salva no meu canal do YouTube e nas outras nossas plataformas, parte 1 e parte 2. Tá bem? Um beijo e até daqui a duas quintas-feiras. Eu e a Naraline aqui no Até. Conquista Saúde. Tchau, tchau.